Um jovem loiro está deitado no chão numa poça de sangue. O único pensamento que gira na sua cabeça é se está morto. No momento seguinte, quando os olhos do jovem se voltam a abrir, o seu corpo já não parece humano. Olhando para as mãos, o tipo já não vê pele, mas apenas escamas ásperas e garras afiadas. Atrás das costas do jovem existe agora uma enorme cauda com dentes. A ação segue para o campo desportivo da escola. Um jovem de cabelos brancos como a neve e olhos cinzentos está imóvel sem tirar os olhos da barra suspensa. O loiro salta para cima dele, envolvendo-o com força nos braços. No entanto, o corpo do rapaz começa imediatamente a tremer devido ao esforço excessivo. Os colegas começam a rir-se desta visão. Apertando os lábios com força, o tipo suado conta 8 segundos para si próprio. Não se conseguindo segurar mais, o jovem cai no chão. Os outros apenas se riem ainda mais do louro, chamando-lhe o rosto dos 8 segundos. O rapaz chama-se Liam Yoon. Ficou muito doente em criança, e quando recuperou ficou fisicamente muito fraco, um dos 5 escórias. O treinador cobre o rosto com a mão, desapontado, e diz a Liam que tem de trabalhar mais porque tem de ganhar pontos para ser admitido no exame. Depois da escola, o herói vai ter com o tio Van, pegando num pacote do pai. Enquanto vasculhava o pacote, o rapaz recorda o passado. Quando o pai foi para o sul do país, uma vez que a família levou, em tempos, uma grande quantia em dinheiro para tratamento. Na caixa, Liam descobre uma estatueta detalhada do monstro. Na caixa, juntamente com a estatueta, está um bilhete do pai. Liga ao irmão monstro Harvest e felicita o filho pelo seu futuro aniversário. Sorrindo com ternura, Liam diz que também quer ser um monstrinho invencível, mas essa é uma tarefa difícil. A mão de alguém agarra a estatueta com força, tirando-a da caixa. O aluno alto e corpulento levanta um brinquedo acima da cabeça, troçando do loiro por ainda mexer nos brinquedos. Liam tenta recuperar o seu monstro, mas as mãos do aluno estão demasiado altas para a altura do rapaz. Fazendo uma careta, o Rufia sorri porque o patinho feio se atreveu a resistir-lhe. O aluno assume uma pose de lançamento de basquetebol e lança o presente do pai de Liam. O tipo não tem tempo para pegar na estatueta e ela cai com força no chão. Liam corre para a IR buscar o presente, sem ouvir as troças e risos dos alunos atrás dele. Quando o jovem está quase a atingir o seu objetivo, um enorme caminhão voa na sua direção sem ter tempo de travar. Os hooligans têm medo do tipo e gritam para ele sair rapidamente do caminho. Os olhos do condutor arregalam-se e começa a rodar o volante em pânico. Gotas de sangue, uma bolsa rasgada e uma estatueta voam com o embate com o caminhão e tudo mergulha na escuridão. O jovem olha para as suas pernas curtas e questiona-se por que ainda está vivo. Liam começa a olhar em redor e pensa que isto é a vida depois da morte, mas fica confuso por estar no mar. Uma criatura de software chamada Sally aparece à frente do herói, chama o jovem de seu mestre e liga-o a um sistema de evolução no monstro. O monstro recém-criado fica muito assustado com o aparecimento de uma criatura desconhecida. Depois de se acalmar um pouco, Liam pergunta a Sally sobre o sistema evolutivo em que entrou. Sally exibe uma janela de software com um manual para este sistema diante dos olhos do monstro. A criatura começa a contar ao seu dono que é descendente da besta divina Kuya, mas agora está apenas nos primeiros estágios da idade adulta. O herói pergunta se pode fazer login todos os dias para recolher recompensas e usar pontos para melhorar. O jovem olha para as patas e para o sistema, perguntando-se se renasceu e quem é agora. Quase a chorar, Liam grita que isto simplesmente não podia acontecer, ou que foi apenas um sonho. O herói decide nadar um pouco e começa a pensar que, se isto é um sonho, então por que é que os movimentos da cauda parecem tão reais? Deixando de pensar nisso, o monstro diz que quer entrar no sistema, ao que a criatura cumpre alegremente o desejo do mestre. Os alertas sobre o login bem-sucedido no sistema começam a chegar, e a Fossa Mariinsky é definida como local de registro. O herói recebe uma recompensa pela entrada, e torna-se uma habilidade de nível S+, a absorção, graças à qual a comida se transforma em pontos de evolução. Pensando em comida, o estômago de Liam começa a roncar alto, exigindo comida ao seu dono. O monstro começa a bater no estômago, perguntando-se por que é que sente que vai morrer se não comer. Depois de pensar, o herói decide seguir em direção à luz que muitas criaturas emitem. No entanto, o tipo depara-se com um peixe-lanterna, que abre a sua enorme boca com muitos dentes afiados. Liam olha para o peixe com nojo e diz que ele parece ainda pior na vida real do que nas fotos da internet. Em vez de sede de sangue, o peixe-lanterna irradia apenas medo. E por isso, nada à volta da personagem principal.
querendo esconder-se o mais rapidamente possível. O sistema acalma o jovem, dizendo que esta criatura é mais pequena que a pata do herói. Tendo olhado com apetite para o peixe com pressa de nadar para longe, Liam esboça um sorriso sanguinário. O peixe-lanterna fica muito assustado quando a pesada cauda do monstro voa a alta velocidade. A cauda do herói mata o peixe e a sua lanterna já não pisca. Liam olha para o peixe em choque, perguntando ao sistema se receberá pontos de evolução caso coma a criatura. O holograma responde afirmativamente. O tipo, revoltado, apanha a criatura com a ponta dos dedos e diz que o peixe não parece apetitoso, mas já o comeu. O jovem atira o peixe-lanterna inteiro para a boca e recebe imediatamente uma notificação de que recebeu 5 pontos e a capacidade de iluminação. Esticando a mão, Liam sente uma onda de força com os pontos de evolução que recebeu. A personagem principal ativa a habilidade de iluminação e os espinhos do monstro começam a brilhar com uma luz azul brilhante. O tipo começa alegremente a comer peixinhos, que foram atraídos pela luz das protuberâncias nas costas do jovem. Com a barriga cheia, o monstro expira feliz e diz que agora quer começar a evoluir. Sally dá ao herói uma lista de coisas que Liam pode desenvolver. O herói decide primeiro desenvolver escamas, garras e forma corporal. O seu corpo começa a brilhar e a transformar-se. Liam pensa que, como a sua altura aumentou quase 1 metro para 500 pontos, não será difícil chegar aos 100 metros. O monstro decide verificar com o sistema se está agora no seu mundo. Sally diz-lhe que Liam deveria investigar isso sozinho. Olhando para o sistema, que desvia o olhar sem jeito após as suas palavras, o jovem questiona-se se este jogo tem um mundo aberto. O tipo pensa que se existe uma fossa Mariinsky neste mundo, então está na Terra. E se estivesse na cidade, agora seria atacado por pessoas com mísseis. Liam percebe que ainda está subdesenvolvido. Por isso, quando atingir a marca dos 100 metros, os foguetes vão parecer uma massagem nas costas. Abandonando os seus pensamentos, o monstro continua a comer peixe para acumular pontos de evolução. Grandes tentáculos com ventosas aparecem atrás das costas do tipo. Os tentáculos envolvem a presa, tentando impedir que esta saia. Liam vê o Senhor do Mar Profundo à sua frente. Percebe que o monstro estava aqui por causa do brilho dos seus espinhos. O Senhor continua a apertar cada vez mais o jovem. Compreende que a sua força não é suficiente para sair sozinho dos tentáculos. Uma enorme sombra de alguma outra criatura surge por cima dos monstros. Esta criatura é um cachalote. O seu corpo atinge 18 metros de comprimento e é a maior baleia dentada. Os membros do suzerano libertam lentamente o protagonista. E este já começa a regozijar-se porque o aparecimento da baleia o salvou. Os tentáculos atacam o grande corpo da baleia, tentam amarrá-la e assim imobilizá-la. O herói olha para eles em choque e percebe que, comparado com estes monstros, ele ainda é muito pequeno e fraco. No entanto, observando a luta deles, Liam decide que não se vai esconder mais e ter medo. Cerrando os punhos, o tipo promete a si mesmo que agora não vai fugir ao medo. O jovem grita furiosamente ao longe que mais ninguém se atreverá a troçar dele. Liam nada até ao Senhor das Profundezas e morde-o num dos tentáculos, dizendo que o fará em pedaços. A personagem principal arranca avidamente a pele do monstro. O tipo começa a experimentar o sabor do suzerano e acha que o sabor é muito bom e parece lula crua. O herói recebe uma notificação do sistema a informar que recebeu 21 pontos ao dar apenas uma dentada. O jovem regozija-se com a mensagem e começa a absorver o monstro a alta velocidade. Finalmente a criatura apercebe-se que os seus membros foram atacados. O monstro agarra o agressor, apertando-lhe o corpo com raiva. Mas o herói não esperava que o governante se distraísse com ele e por isso estremece. Tais ações da criatura não assustam Liam, e este continua a comê-la. O monstro começa a ficar muito irritado com as ações do herói e finalmente distrai-se da batalha com o cachalote. Uma grande baleia aparece atrás do governante, sorrindo ao ver o inimigo ter perdido a vigilância. Agora não só os membros do monstro são comidos, como o cachalote também começa a comer a sua cabeça com os seus dentes afiados. Depois de comer o suficiente, a personagem suspira feliz, incapaz de se mexer. Vem do sistema uma notificação sobre a acumulação de pontos de evolução. O herói está feliz porque, por comer metade do Overlord, recebeu até 300 pontos. O cachalote nada até Liam e começa a olhar para ele com sede de sangue. O monstro tensiona os braços e pergunta à baleia por que olha para ele com tanta arrogância e se quer lutar com ele. Irritada com a reação do herói, a baleia decide nadar e não perder tempo com ele. Liam olha com confiança para o cachalote que nada e sorri, dizendo que desta vez o vai deixar ir
em busca de ajuda para comer. O jovem diz a Sally que quer gastar os seus pontos de evolução para ficar maior. O seu corpo começa a brilhar. O corpo de Liam Yun cresce até a OS 8 metros e pesa agora 24 toneladas. Por comer o Senhor dos Mares Profundos, o herói recebe como recompensa uma bússola de monstro. Graças à bússola, Liam poderá agora descobrir se existem monstros por perto e a sua localização. Uma semana depois, o tipo já está a flutuar à superfície da água. Queixa-se de que não há peixes grandes nas águas pouco profundas e que não consegue comer tubarões brancos suficientes. Liam está triste porque agora não recebe tantos pontos de evolução do Overlord e tem medo de se mostrar ao herói. Mostrando a língua, o jovem reflete que se continuar a vaguear pelas águas pouco profundas, morrerá de fome. O tipo decide mergulhar fundo e dirige-se para o mar das Ilhas Polares. Ao entrar, o monstro-herói recebe uma nova habilidade, nível S, Sopro Explosivo do Norte, sorri amplamente com o que adquiriu. A bússola começa a piscar e mostra que há muitos monstros na ilha, embora não devesse haver nenhum nela. Nadando até a ilha, o tipo sente uma forte corrente e pensa que se não fossem os 30 metros de tamanho e peso, poderia ser levado por ela. Garras afiadas agarram-se à superfície dura da montanha. Quando o herói se eleva, as enormes montanhas da ilha e as árvores altas erguem-se à sua frente. Olhando para os grandes bandos de monstros, Liam percebe que foi isso que a bússola mostrou e diz que a sobrevivência na ilha começou. O monstro respira fundo o ar fresco da ilha, feliz por estar finalmente completamente em terra firme. No entanto, o tipo deixa de aproveitar o ar quando alguns monstros com asas começam a circular acima da sua cabeça. Estas criaturas são pterossauros e olham para o herói com hostilidade. O pterossauro voa rapidamente em direção à sua presa para atacar. Os monstros manobraram com sucesso, sem dar descanso ao adversário. Atingiram-no furiosamente na cabeça com os seus bicos pontiagudos. No entanto, um dos pterossauros é capturado e a sua asa é arrancada. O Liam gosta de comer o monstro, pois sabe a frango, e ganha um bônus de 1000 pontos pelo pterossauro. O herói levanta triunfalmente a cabeça e diz: há outros monstros que finalmente têm variedade na comida. Como os pterossauros já não se atrevem a descer, o tipo decide usar o sopro explosivo do norte. Criaturas com asas arregalam os olhos, vendo a energia que se começa a acumular na boca do herói. No entanto, apenas um fraco coágulo de energia emerge da boca do monstro sob a forma de uma pequena chama. Até há pouco tempo, os pterossauros assustados voavam com raiva em direção ao tipo. Liam começa a gritar com Sally porque o sopro explosivo não era mais forte do que um isqueiro normal. O sistema exibe instruções passo a passo diante dos olhos do jovem sobre como utilizar corretamente o sopro explosivo do norte. O tipo olha perplexo para a janela do sistema e diz que isto é muito semelhante à técnica de purificação de Ki que leu num romance sobre cultivo. Liam pede a Sally que lhe diga rapidamente como usar a respiração, porque neste momento está a ser bicado impiedosamente por pterossauros. Sally aponta para a sua barriga e diz ao herói para concentrar toda a sua energia num só lugar. O tipo está a tentar ao máximo fazer o que o sistema diz, mas as garras afiadas dos monstros já estão a voar na sua direção. Antes que pudesse terminar o que começou, o pterossauro dá um soco na cara de Liam, fazendo-o cair no chão. Após o ataque de uma criatura, todo o rebanho se junta a ela, atacando o corpo do adversário e tentando bicá-lo até a morte. Os olhos da personagem principal olham com horror para os pterossauros, pois beliscaram-no e agora tem dificuldade em mexer-se. Perante uma visão tão lamentável, Sally suspira de desilusão, cobrindo o rosto com a mão. A cada golpe dos monstros, Liam recorda como foi espancado pelos seus colegas quando ainda era humano. Os olhos do rapaz começam a brilhar num azul brilhante e a energia concentra-se finalmente na sua boca. O monstro ativa a respiração explosiva de Sever, os seus olhos e boca enchendo-se de uma energia poderosa. O feixe de energia despedaça os corpos dos pterossauros. A respiração é tão forte que atinge a margem oposta da ilha. Os olhos de Liam enchem-se de felicidade. Está feliz por finalmente ter conseguido usar este poder incrível. A força do herói abandona-o e volta a sentir fome. Olhando para os pterossauros, o tipo vê que estão todos queimados e cobertos de cinzas. Com lágrimas nos olhos, o monstro começa a comer criaturas, ao mesmo tempo que recebe notificações do sistema sobre a acumulação de pontos de evolução. Liam passeia pela ilha em busca de uma fonte de água e, depois de comer, a sua boca fica coberta de cinzas.
Quando o tipo encontra a água, vê que a sua viga tocou numa montanha alta e fez um buraco enorme nela. O jovem olha para a pequena ilha no meio do lago e diz que parece algo suspeito. No mesmo segundo, uma vaca gigante da Shan com uma ilha nas costas surge da água. Liam está assustado com uma criatura tão grande que, de repente, flutuou. A vaca da Shan parece uma montanha porque as suas costas e barriga estão cobertas de ossos endurecidos. Um crocodilo imperial flutua à superfície perto de Dashan, assustando a vaca com o seu aspecto. Os crocodilos começam a rodear a vaca, um deles morde-a na pata traseira. A matilha ataca Dashan e começa a atacá-la impiedosamente por todos os lados. Como resultado, quando os crocodilos imperiais recuam, apenas restam ossos da vaca. O novo alvo das criaturas passa a ser a personagem principal, que observava as suas ações cruéis do lado de fora. Liam sorri e diz que agora já compreende a razão pela qual ninguém se atreve a beber do lago. O crocodilo abre a boca com dentes afiados e avança rapidamente em direção ao tipo. No entanto, o monstro não tem tempo para atingir o seu objetivo, pois a mão grande de alguém, emergindo da montanha, agarra-lhe a cauda. A mão puxa o crocodilo para si, fazendo-o gritar de dor. O herói olha perplexo para o buraco na montanha, que foi deixado pelas mãos de um desconhecido e de um crocodilo. Do topo da montanha, um enorme monstro, semelhante a um homem, pousa diretamente na cabeça do crocodilo imperial. Este desconhecido é um antigo macaco bárbaro. Liam fica em choque com o sucedido, e o macaco desfruta alegremente da sua presa. Enquanto o bárbaro come, um dos crocodilos, que conseguiu sobreviver ao ataque de uma antiga espécie de animal, tenta esconder-se. Mas o macaco repara no monstro e atira-lhe um semelhante para o derrubar. Para finalmente ter a certeza de que o inimigo foi derrotado, o bárbaro salta para cima dele. O monstro percebe que na costa alguém está a observar de perto as suas ações. O macaco começa a ficar zangado, e o herói pensa que por enquanto é demasiado duro para ele, e não o vai conseguir comer. Sorrindo amigavelmente, o rapaz cumprimenta o macaco e diz que ele está a passar, mas tem de ir. Liam fica surpreendido por ter conseguido dizer alguma coisa, mas não tem a certeza se o bárbaro o compreendeu. Irritado com o comportamento do herói, o macaco começa a bater-lhe no peito. O monstro começa a perseguir o jovem em fuga, e este, por sua vez, fica surpreendido ao ver que o macaco é tão grande. O bárbaro ataca ferozmente o tipo, mas este consegue esquivar-se de cada um dos seus ataques. Liam pensa, olhando para o seu adversário, que o monstro tem membros bem desenvolvidos, mas a sua mente é muito simples. O jovem percebe que não consegue esquivar-se o tempo todo, por isso prepara-se para atacar abrindo a boca. O herói agarra a mão do monstro e decide que este primeiro se esquivará, e depois morderá quando surgir a oportunidade. Liam vira-se e abana a cauda, com a intenção de derrubar o centro de gravidade do macaco. Incapaz de se manter de pé, o bárbaro começa a cair. O tipo levanta a mão para dar um golpe para acabar com o combate. No entanto, o herói esquece-se de um pormenor. Os braços da sua espécie são fisiologicamente demasiado curtos para tal ataque. Aproveitando a confusão do monstro, o macaco corre para ele com o seu ombro forte e musculado. O bárbaro derruba Liam e este cai no chão. O jovem apercebe-se que o macaco não só é mais forte do que ele, como também mais hábil. Os seus olhos e pontas começam a brilhar com uma luz azul. O monstro agarra o herói pelas protuberâncias, não dando ao inimigo um minuto para descansar após a queda. Liam vira-se para o macaco, preparando-se para o próximo ataque, e ao mesmo tempo pensando que para vencer, precisa de acumular energia para uma respiração explosiva. O tipo continua a seguir a sua tática e morde a mão do bárbaro, que grita furiosamente com ele. Após o monstro ser libertado, decide rasgar a boca do jovem com o seu poder. No entanto, o rosto do macaco é iluminado por uma luz forte que sai da boca de Liam. A energia começa a espalhar-se por todo o corpo do herói, como uma corrente que vagueia entre as espinhas das suas costas. O sopro explosivo forma-se em forma de bola no final da boca do monstro, e é enviado diretamente para o bárbaro. Vendo a força de Liam, o macaco cambaleia para trás, pronto para fugir. Mas a cauda do tipo impede o monstro de o fazer. Ela aperta-lhe a perna, imobilizando-a por um tempo. Um raio de energia derruba o bárbaro e atira-o para trás. O monstro é impedido de voar por uma pedra alta e agora tem uma cicatriz no estômago. Abrindo a boca, Liam fica surpreendido com o quão forte é o físico do bárbaro, uma vez que apenas conseguiu deixar-lhe uma cicatriz. Segurando a ferida, o macaco olha com raiva para o inimigo, mas mesmo assim decide recuar.
O tipo olha para as mãos e fica feliz por ter conseguido derrotar o rei dos animais nesta ilha, e, portanto, agora está no comando aqui. Trêmulos, mas não quebrados, os crocodilos imperiais aproximam-se do jovem, prontos para atacar. No entanto, Liam derrota-os facilmente e começa a acumular pontos de evolução. Por comer estes crocodilos, o herói recebe uma nova habilidade, armadura aumentada. Uma semana depois, o tipo domina uma versão mais leve da respiração explosiva para cozinhar a sua própria comida no fogo. Depois de saborear o prato preparado, Liam avisa o sistema que pretende entrar. O ponto de entrada é atribuído à parte marítima da ilha do An. Para entrar, o jovem recebe a capacidade de respiração atômica, que consiste em fazer irromper uma chama semelhante à neblina. Enquanto o tipo come a sua comida alegremente, um rato pré-histórico gigante corre até ele. Liam sorri carinhosamente para a sua convidada e chama-lhe Pequena Mandarim. Juntamente com o rato, sentam-se no chão e comem a carne preparada pelo herói. E este conta-lhe a sua vida passada como falhado. O monstro diz que a Mandarim teve mais sorte do que ele, pois conheceu-o, e ele será agora o seu chefe para a proteger dos perigos. O tipo levanta-se e estica o corpo em toda a sua altura, que já tem 51 metros. Liam flete os músculos e questiona-se se, com a sua altura e peso, conseguirá derrotar o gorila. Olhando para o céu, o jovem pensa que precisa de encontrar companhia, pois está triste e sozinho numa ilha deserta. A personagem principal levanta a cabeça e grita para toda a área que precisa de pontos de evolução. Sally informa felizmente o monstro que ele tem atualmente 48 mil pontos de evolução. O corpo de Liam começa a brilhar e a aumentar de massa. No entanto, ao observar as suas características, o herói percebe que cresceu apenas meio metro de altura. Sally explica ao jovem que quanto maior for o seu nível, mais pontos precisa de melhorar. O tipo começa a queixar-se que até 100 metros vai ter de comer e melhorar durante muito tempo. O monstro deita fora uma montanha de pedras e diz que irá ter com o bárbaro. Por fim, sobre as rochas, o jovem encontra uma bola de pelos que sobrou do macaco. Este caroço cai em frente ao nariz da Mandarim, e o rapaz avisa que está na hora de comer e dormir. Liam pergunta ao rato se consegue encontrar o bárbaro pelo cheiro. O monstro promete à pequena criatura que se ela encontrar o gorila, ele lhe dará kebab durante todo o ano. Após as palavras do herói, o rato começa a perseguir o cheiro deixado pelo macaco. Quando saem, ouvem-se sons triunfantes atrás de Liam. Estes são os monstros a regozijar-se porque o deus da peste finalmente os está a deixar. O pato mandarim e a personagem principal chegam a uma área deserta e sombria, envolta em nevoeiro. Cruzando os braços sobre o peito, o rapaz diz que o rato está no sítio errado, porque ninguém vai viver para esse sítio, mas ela aponta com medo para um sítio ao lado. O jovem apanha o seu parceiro e leva-o consigo para uma gruta escura. O monstro tenta acalmar o mandarim, dizendo que a sua bússola monstro não mostra nada e não sente nenhum monstro. Das profundezas da gruta ouvem-se sons estranhos, semelhantes ao rugido de um monstro. Entrando mais fundo na gruta, o tipo avista uma grande quantidade de teias de aranha, ovos e casulos, como se estivesse no covil de uma aranha. O rapaz congela ao ver a rapariga à sua frente, mas o sistema informa que ela é aquele mesmo macaco bárbaro. Ao ouvir a notícia de que Liam está a enfrentar o seu adversário, a quem tanto deseja derrotar, desata a rir. O herói aproxima-se do macaco e observa o quanto este diminuiu de tamanho, e a ferida no peito ainda não cicatrizou. Olhando ameaçadoramente para o jovem, a rapariga amarrada pergunta-lhe o que está aqui a fazer. Liam fica surpreendido por o bárbaro também falar a linguagem humana. O gorila grita para o tipo se virar e olhar para trás. Um enorme bando de répteis começa a rastejar para fora da escuridão da gruta, dirigindo-se para os heróis. A menina fica zangada com o monstro por não ter vindo mais cedo. Liam pega num dos pacotes e é tão pequeno que cabe na palma da mão do monstro. O pequeno réptil abre a boca com a intenção de morder a pata do herói. No entanto, tais ações da criatura irritam o jovem, pelo que este, usando um pouco de força, esmaga-o. Liam começa a ser atacado por outros membros da matilha, um deles agarrando as suas protuberâncias dorsais. O réptil morde o tipo pelo espinho, mas acaba por ser demasiado forte, pelo que a boca da criatura desmorona sobre ele. Lentamente, outros monstros começam a rastejar pelas costas do herói, tentando imobilizá-lo. Liam está irritado porque há nada mais nada menos que 4 répteis pendurados nas suas costas. Toda a energia se concentra nos seus espinhos e mata criaturas irritantes. A rapariga fica chocada com a força do rapaz,
pois ficou muitas vezes mais forte. Após a vitória, o tipo grita de desgosto pelas cavernas, uma vez que o muco pegajoso do réptil permanece nas suas protuberâncias. Uma das criaturas sobreviventes decide passar despercebida até a menina macaco amarrada, mas o monstro é imediatamente notado e espezinhado pelo enorme pé de Liam. Para finalmente se livrar de todas as criaturas desagradáveis, o tipo usa o sopro explosivo do norte. Liam vira-se para a rapariga e diz-lhe para não se preocupar com monstros, ligando-lhe. O tipo leva a sua enorme unha até a gosma que a segura e começa a remover a gosma. Enquanto o herói a liberta, o seu olhar fixa-se no seu peito, onde existe uma cicatriz. Recuando sem jeito, o jovem desvia o olhar e pergunta ao macaco como se tornou humano. Eventualmente, o bárbaro liberta-se e salta. A rapariga pega num osso grande e balança-o em frente à pedra. Liam pensa que ela está à procura de uma arma para proteção. O monstro levanta as mãos e tenta acalmá-la, dizendo que nunca intimida os fracos. O gorila levanta algum tipo de fruto, brilhando com ouro. A menina gesticula que precisa de ser comido para se tornar uma pessoa. O tipo estende as mãos para a fruta e pergunta surpreendido que é mesmo a mesma fruta do diabo. Liam e o macaco saem da gruta, e o rapaz decide mostrar-lhe um milagre. Ao ativar o sopro explosivo do norte, o herói acende uma fogueira. O jovem olha com repulsa para o réptil a cozinhar no fogo, pensando que esta coisa nojenta só pode ser comida para ganhar pontos de evolução. O gorila olha com muito apetite para o enorme pedaço de carne cozida, pois tem um cheiro muito saboroso. A menina e o rato olham alegremente para a carne quando Liam os trata. O herói dá a primeira dentada e confirma que o sabor é muito melhor do que parece. Ainda sem terminar, o rapaz vira-se para a rapariga e pergunta-lhe por que não se transformou numa bárbara na gruta para se proteger dos répteis. O macaco levanta a cabeça e diz que já não se consegue transformar. Liam começa a questionar-se que tipo de fruta era. O rapaz começa a ficar preocupado, pois a menina pode ter família, pais, irmãos e quase foi comida por répteis. O herói franze o sobrolho, pensando que a rapariga pode não viver para ver o dia seguinte. Liam pergunta a Sally se pode transformar uma pessoa novamente num gorila, ao que ele responde afirmativamente. No entanto, o sistema diz que primeiro deve analisar a composição da fruta que a menina comeu. O rapaz regozija-se com a boa notícia e Sally explica que quando ele mudar a composição, o macaco poderá passar de gorila a humano e vice-versa. Ao saber que a menina terá a capacidade de se transformar de uma forma para outra, Liam fica feliz porque poderá ter a hipótese de reencontrar os pais. O herói vira-se para o bárbaro e pergunta onde fica o local com estes frutos do diabo. A rapariga responde que é um precipício. O jovem diz que depois de comerem, o macaco levá-los-á para aquele lugar e ajudá-lo-á a voltar à sua forma original. Liam recebe uma notificação do sistema sobre 20.000 pontos por comer um réptil morto e podre. O monstro reflete que se não estiver na Terra agora, então algures num mundo paralelo e quando se tornar humano, poderá viver feliz nesta ilha com a rapariga. 2 horas depois, os heróis chegam ao penhasco indicado pela rapariga. A menina aponta para o topo do penhasco, onde cresce uma árvore com frutos que transformam monstros em pessoas. Embora as frutas cresçam como maçãs, parecem-se mais com cogumelos. O tipo finge arregaçar as mangas e começar a preparar-se para a subida. Um pterossauro começa a circular acima da árvore. Liam inspira e espera que não o ataque. Os olhos do monstro brilham num vermelho brilhante e voa para a frente de forma predatória. O jovem cerra os dentes e pensa irritado que tinha razão. No entanto, o alvo do pterossauro não era Liam, mas sim o fruto dessa mesma árvore. O corpo da criatura começa a brilhar em amarelo alaranjado e os seus olhos arregalam-se à medida que o seu corpo é completamente reconstruído. O monstro transforma-se num homem bem constituído com um moicano na cabeça. O convertido perde a capacidade de voar, fazendo-o cair de uma grande altura no chão. Liam compreende agora que a pilha de ossos foi formada devido ao facto de os monstros se transformarem em pessoas e caírem no chão. Tendo afastado os pensamentos sobre as vítimas da árvore, o jovem decide colher rapidamente os frutos da árvore e sair daqui. No entanto, o herói não tem tempo para subir ao topo da falésia, pois um enorme pássaro bloqueia o seu caminho. A criatura acaba por ser uma ave mortal, cujo aparecimento é quase sempre acompanhado pela morte. A morte paira sobre a árvore. Liam assume que ela é a sua guardiã. O rapaz vira a cabeça na direção para onde o monstro está a olhar. Parece que ela está a sorrir, a olhar para os ossos das pessoas. O pássaro não tenta atacar os heróis, apenas olha para eles sem desviar o olhar.
O jovem grita ao pássaro que veio porque a namorada lhe falou do sabor incrível da fruta. Liam enfia a mão na árvore para tirar algumas amostras para estudar a sua composição. No entanto, o pássaro levanta voo e voa para baixo, mas contorna os heróis, voando. O tipo transfere as frutas para o sistema para que possa adicioná-las à base de dados e começar a explorar. Sally diz que ele consegue, mas para isso precisa de 100.000 pontos de evolução, mas o jovem só tem 93. O tipo está zangado consigo próprio porque antes gastou pontos em melhorias e agora não consegue fazer a análise. A morte passa a voar pelo herói mais uma vez, atingindo as suas costas com as suas garras afiadas. O jovem abana a cauda para manter o pássaro longe dele. O emplumado quer fazer outro ataque, mas gela e vê que a boca do monstro está a emitir um brilho azul. Liam usa o sopro do norte para incendiar o seu corpo. A personagem principal atinge a asa direita da ave, que imediatamente se incendeia. A morte tenta manter-se no ar, mas a asa deixa de funcionar e ela voa para baixo. O fogo extingue-se antes que o pássaro toque no solo e ele volta a subir. Liam percebe que o seu truque de respiração já não funciona, por isso salta para as costas do pássaro. O jovem sela o pássaro da morte e morde-lhe o pescoço, fazendo-o gritar. Irritado, o pássaro corre para o chão para ganhar velocidade e depois voa para cima. O pássaro, tal como um foguete, ganha uma velocidade tão enorme que parece que está a cortar o ar. Liam olha para baixo e fica feliz por finalmente ter conseguido voar, porque na sua vida anterior nunca tinha voado de avião. O Deathbird muda novamente de direção e voa agora diretamente para o penhasco. As lágrimas do tipo começam a fluir com a velocidade vertiginosa, e ele grita para o pássaro que ela está prestes a embater numa pedra. O herói olha para o lado e consegue perceber que existe um grande lago não muito longe deles. O monstro decide encontrar o momento certo e usar a respiração para saltar para o lago. Liam canaliza a sua força para as costas do pássaro e é empurrado para cima. O monstro começa a cair e um macaco em forma humana tenta segurar a sua pele áspera com todas as suas forças. Um pássaro com as costas queimadas bate diretamente numa pedra. Devido a um forte choque, todos os seus frutos começam a cair da árvore. A ave da morte não permanece muito tempo na parede e pousa no solo juntamente com os frutos. O monstro e o homem nadam com sucesso até a superfície do lago. Liam festeja, dizendo que vão comer frango frito ao jantar esta noite. De algum lugar acima, um fruto do diabo cai-lhe na boca, mas o herói não entende isso imediatamente. A garganta do herói começa a doer com o sabor invulgar. O tipo começa a rodar preocupado e finalmente percebe o que era. O corpo de Liam acende-se com fogo laranja e começa a mudar. O monstro transforma-se num homem de corpo musculado e tonificado. Os seus cabelos, tal como na vida anterior, estão cinzentos. No entanto, quando o herói se vira, percebe que nem todas as partes do corpo do monstro estão em falta. Apenas uma versão mais pequena da cauda permanece. O herói mergulha no lago e olha com desconfiança para o corpo do pássaro, pois pode estar vivo, e assim não será seguro para ele sair da água. O pássaro da morte começa a subir, deixando cair os crânios das pessoas no processo. Liam olha-a em choque, pois não esperava que o pássaro sobrevivesse realmente. O emplumado segura no bico o corpo de um pterossauro recentemente falecido, mas expulsa imediatamente a pessoa ao ver um cristal verde à sua frente. O pássaro come-o e o seu corpo começa a brilhar de verde e a recuperar. Tendo aberto as asas, o pássaro da morte voa para longe. O jovem expira de alívio, mas ainda assim fica triste por não poder comer o pássaro. Enquanto os heróis nadam debaixo de água, Liam pensa que tem de encontrar rapidamente um lugar seguro e arranjar comida. A rapariga sai da água e avisa o rapaz que há perigo atrás dele. Um crocodilo imperial nada rapidamente atrás da personagem principal. O crocodilo sanguinário abre a sua enorme boca para comer a sua presa. O tipo consegue desviar-se do monstro e diz que atacar às escondidas não é fixe. Os irmãos do crocodilo não ficam à espera e já começam a cercar a vítima. Liam diz que quer transformar-se novamente em monstro, por isso começa a remar com os braços. No entanto, o homem de cabelo cinzento é interpelado por um enorme crocodilo, bloqueando a sua rota de fuga. Percebendo que está cercado, o herói decide lutar contra o crocodilo. O tipo fecha a boca do monstro com o corpo, uma vez que o ponto fraco dos crocodilos é a mandíbula inferior. O jovem sorri com confiança e está feliz por ter usado a sua inteligência a tempo. O crocodilo imperial tenta soltar-se do inimigo, rodando de um lado para o outro. Liam pensa no que fazer, porque se largar o monstro, este será comido. Se não o libertar,
O crocodilo que corre atrás será despedaçado e despedaçado. Alguém está a tentar chamar a atenção do herói de cima. Essa pessoa é um macaco, atira a videira e manda-o agarrá-la. Liam luta para alcançar a videira enquanto os monstros quase o alcançam. O crocodilo abre a boca, pronto para comer a sua presa, mas Liam consegue agarrar uma corda improvisada. A rapariga aterra com sucesso em terra, mas as pernas do rapaz não estavam preparadas para um encontro tão rápido com o solo. Por isso ele cai. O bárbaro bate no peito, orgulhoso do seu feito, e o homem de cabelo grisalho brinca dizendo que foi salvo por um cosplayer de Tarzan. O crocodilo enraivecido salta da água sem intenção de deixar os heróis partir. Os heróis saltam imediatamente para longe do monstro e este bate com os dentes numa árvore. O macaco grita altos sons inarticulados para o monstro, atraindo a sua atenção. Liam fica chocado com as suas ações e diz-lhe para não irritar mais o crocodilo. O tipo agarra o gorila pela mão e puxa-o, alertando-o para não ficar para trás se não quiser ser comido. Enquanto fogem, o herói pondera porque não agradou AOS crocodilos imperiais. Sally aparece na cara do dono e ri-se dele por causa do seu tamanho. Quase a chorar, Liam pergunta ao sistema se pode pedir emprestados pontos de evolução para estudar o fruto, mas é-lhe negado. O jovem derrama lágrimas, implorando a Sally que se desvie dos seus princípios, uma vez que agora não está em condições de comer monstros. O ser do sistema apenas abre as mãos, dizendo que o dono está entregue à sua sorte e não o pode ajudar de forma alguma. O herói tenta pressionar a pena, dizendo que por causa da nudez fica ainda mais apetitoso. Por isso Sally decide dar uma pele de graça ao dono. O rapaz usa um fato preto e azul com pontas nos ombros. O macaco ultrapassa o de cabelo grisalho e salta para a árvore, usando a sua agilidade bem desenvolvida. A rapariga grita para Liam subir, mas ele hesita porque na sua vida passada sempre teve medo de subir às árvores. Rangendo os dentes, o tipo decide ignorar os seus medos e tentar fazê-lo. O cabelo cinzento salta alto e agarra a casca com as mãos, evitando a boca do crocodilo. O rapaz fica surpreendido por ter conseguido subir a árvore, mas compreende que não foi por causa da adrenalina. A questão é que o estado físico do corpo de Liam é significativamente diferente do passado. No entanto, o crocodilo volta a não desistir e começa a bater com o corpo contra a árvore, sacudindo-a. O pé da personagem principal escorrega e esta começa a cair. O gorila ajuda novamente Liam, agarrando-lhe o braço e chamando-o de idiota. O jovem sorri sem jeito e agradece à irmã por o ter salvo. Heróis sem vítimas continuam a sua escalada até ao topo. Finalmente as pessoas encontram-se num enorme galho de árvore. No chão, um bando de crocodilos, a embater numa árvore, ainda espera pela rapariga e pelo rapaz. Liam sorri presunçosamente com a visão e ri-se das suas tentativas de os atirar do galho. O macaco olha para o jovem com curiosidade e pergunta-lhe o que a está a incomodar. Sorrindo docemente, a rapariga pergunta ao homem de cabelo grisalho se quer treinar com ela. No entanto, no segundo seguinte, o rosto da ruiva altera-se e agarra as mãos do herói. O macaco puxa o tipo chocado pelas costas, ainda a rosnar para alguém. Liam compreende que a rapariga não quer lutar com ele, como ele pensava, mas quer protegê-lo do perigo iminente. Uma pitão gigante pré-histórica, com 70 metros de comprimento, sobe para o ramo dos heróis. A personagem principal grita ofendido para o sistema que a sua bússola mostra a cada minuto que o inimigo é mais forte do que ele, mas que não há perigo a aproximar-se. O rapaz sorri sem jeito para a pitão e pergunta-lhe por que é que o está a olhar assim. Porque o jovem ainda não comeu ninguém como ele. Os convertidos não se atrevem a enfrentar a serpente, por isso fogem dela o mais depressa que podem, saltando por entre as árvores. Ao escapar, Liam teve a ideia de atirar uma fruta de transformação para a boca da pitão, pelo que pediu ao sistema que lhe a entregasse. Salia avisa o proprietário que para receber o fruto terá de pagar 100.000 pontos de evolução. O sistema informa o mestre que, mesmo que tivesse estes óculos, teria de aguardar a conclusão do programa de síntese de artigos. O gajo maldiz o sistema, diz que tem demasiadas falhas e vai queixar-se aos desenvolvedores. O herói para de praguejar porque a cobra os contornou entre as árvores e agora a sua boca está a mover-se diretamente para a rapariga caída. Liam empurra a ruiva, salvando-a de ser comida e condenando-se à morte. A menina grita de horror ao perceber que o jovem se sacrificou. A cobra engole o tipo e ele vai parar dentro do sistema alimentar dela. O herói começa a enjoar com um cheiro horrível, mas ainda assim fica feliz porque a ação do suco gástrico ainda não começou. Ash Haird decide testar se os seus poderes funcionarão na forma humana. Primeiro ativa o sopro do norte.
Sally começa a impedir o rapaz, dizendo que se ele continuar, morrerá devido à diferença na estrutura corporal de um monstro e de um humano. O sistema avisa que não conseguirá atingir o corpo da Pitão com a respiração, mas a energia melhorará a sua capacidade de engolir e morder. O rapaz pergunta-lhe se percebeu bem que se agora comer o interior de uma pitão, receberá pontos de evolução. O jovem acusado afirma que apesar do aspecto nojento do animal, irá comê-lo, pois é um monstro. No entanto, desde a primeira dentada, Liam começa a sentir-se mal, pois o sabor faz lembrar meias que não são lavadas há uma semana. O sistema envia uma mensagem a informar que foram atribuídos 150 pontos de evolução por comer o monstro. O cabelo acinzentado começa a absorver a pitão pré-histórica em alta velocidade e a ganhar pontos. De dor interna, a cobra começou a contorcer-se, sem compreender o que estava a acontecer. O herói começa a ser atirado de um lado para o outro por causa da pitão, que começou a contorcer-se devido às ações do rapaz. Mas Liam não desiste e continua a comer a criatura pré-histórica. O jovem repara que as suas pernas se estão a afogar nas entranhas do monstro. A pitão decide cuspi-lo. Rindo maldosamente, a personagem principal evita que isso aconteça, agarrando-se às paredes. Sally relata a boa notícia de que a sua conta finalmente acumulou 100.000 pontos de evolução. O tipo diz para começar a sintetizar a fruta da transfiguração, mas o sistema diz que vai demorar cerca de 30 minutos. Liam exige que o sistema acelere o processo. Sally diz que pode acelerar em 20% para 1.000 pontos de evolução. Cabelo Cinzento agarra a criatura do sistema e diz que ele não pode ser assim tão obcecado por óculos. Esfregando as bochechas, Sally responde que os pontos de evolução são como gasolina para ele, por isso não consegue viver sem eles, e o jovem, em lágrimas, começa a comer a pitão. O tipo tem apenas 20%, por isso continua a torturar a cobra por dentro. Finalmente, o gajo chega ao 100%. Uma fruta verde surge na janela do sistema, simbolizando o salvamento de vidas, enquanto a vermelha significa a transformação do corpo. Liam começa a comer a fruta, dizendo que é saborosa, mas um pouco amarga. O personagem principal exala vitorioso, tendo finalmente terminado de terminar o enorme fruto. O tipo faz uma pose heróica e grita a palavra transformação. O cabelo do herói arrepia-se e relâmpagos voam ao seu redor. No entanto, é aqui que tudo termina, e nada mais acontece ao jovem. Sally começa por explicar que após análise descobriu que a energia da fruta não pertence a este mundo. Agora essa energia deveria estar condensada no núcleo cristalino do monstro, e Liam deveria senti-la claramente no seu corpo. O sistema diz ao dono para usar a sua mente para destruir este núcleo, mas o tipo duvida das suas palavras. Ainda assim, o herói decide confiar e senta-se em posição de lótus, começando a meditar. Liam imagina pequenas pessoas dentro do seu corpo a percorrer canais de energia em busca de um núcleo cristalino. Finalmente o jovem chega até ele, mas não percebe como deveria bater-lhe. Ash Hare recorda a aula de ginástica, onde aprenderam a técnica adequada de lançamento do peso. Mas depois o herói só conhecia bem a parte teórica e sempre teve problemas com a parte física. Mentalmente parado junto ao cristal, Liam destrói-o em vários pedaços. O corpo da pitão aumenta subitamente de tamanho, fazendo com que os seus olhos revirem. O descendente de Kuya sai da cobra, destruindo-o. O macaco dá um salto feliz ao ver o seu novo aliado. Os crocodilos imperiais olham para o monstro com medo, percebendo que perderam a vantagem. Liam estica o seu enorme corpo para o céu e levanta as mãos no ar, gritando que está finalmente de volta. Os olhos do jovem brilham com um fogo azul brilhante e começa a sorrir para os crocodilos, chamando-lhes répteis. Passado um tempo, uma montanha de crocodilos já está diante da personagem principal. Enquanto o mandarim e o macaco fazem uma cabana para o fogo, o tipo conta como era perigoso transformar-se em humano e que não o voltará a fazer. Liam sopra para o fogo, ativando a respiração explosiva, mas não fica nada tenso, e diz que se sente muito mais confortável no corpo de um monstro. A rapariga salta com todas as suas forças para atrair a atenção do monstro e pergunta-lhe por que é que ele voltou a esta forma e ficou muito maior do que da última vez. O descendente de Kuya ri-se da pergunta e diz ao gorila que ficou maior porque se alimenta corretamente e segue uma rotina. O tipo dá aos heróis um crocodilo frito, fazendo-os começar a babar. O monstro assa o corpo da pitão para si próprio, pelo que recebe como recompensa o fruto da vida do monstro. O sistema diz-lhe que a fruta contém a fonte de vida do monstro, mas Liam diz que é apenas uma cabaça amarga.
Sally diz que, embora pareça uma abóbora, pode curar qualquer ferimento, mesmo os fatais. O jovem diz que não se importa se é fruto da vida ou não. Come porque detesta a cabaça amarga. No entanto, o monstro não o quer deitar fora, por isso decide dá-lo ao macaco para que a ferida no seu peito cicatrize. Com cara de inocente, Liam pede à menina para experimentar o fruto, que lhe entrega. A ruiva come com gosto, sem questionar. Quando o gorila engole uma pequena parte do fruto da vida, de repente começa a sentir-se mal e as suas pupilas contraem-se em estado de choque. O macaco cai de joelhos e queixa-se que o que Liam lhe deu sabe muito amargo. No entanto, quando a amargura passa, a menina sente que a ferida no peito já não lhe dói. A ferida brilha de verde e desaparece completamente do corpo. Vendo o efeito da fruta, a ruiva come-a completamente nas duas bochechas. Batendo no seu peito, o macaco alegre grita que a sua força a está a dominar. Liam inclina-se para ela e diz que se ela não lhe batesse constantemente no peito, a ferida já teria cicatrizado há muito tempo. A menina conta que sempre que encontra um monstro começa a gritar e a bater-se, pois por vezes ajuda a evitar uma luta. O rapaz decide perguntar à rapariga por que é que o bárbaro não lhe bateu no primeiro encontro. O macaco diz que é porque lhe acenou com a mão, e isso significava para ela que estava a desistir. O jovem reflete que no mundo dos monstros as regras são bastante simples. Se não gritar para defender o território, terá de lutar. O rapaz sorri pensativo, perguntando-se o que acontecerá se rosnar, se todos os outros perceberão que ele é o mais forte. Cada vez mais mergulhado em pensamentos, o rapaz começa a imaginar o que acontecerá se mostrar a AOS adversários uma respiração explosiva. Liam dá ao gorila outro crocodilo rei assado para que possa ganhar pontos de evolução rapidamente e voltar a ser um monstro. O monstro decide perguntar mais uma coisa à menina. Como conseguiu evitar o encontro com o pássaro da morte e colher o fruto? A ruiva começa a explicar que então queria muito comer, por isso decidiu colher algumas frutas. Porém, depois o macaco transformou-se subitamente em homem e começou a cair. O tipo cora, imaginando como o gorila caiu da montanha. Mas os seus pensamentos sujos são interrompidos por um osso que voa na sua cabeça, cujo remetente é, claro, a ruiva. A menina continua a sua história e diz que conseguiu agarrar a tempo uma pedra que se projetava da rocha. Um réptil podre voa do lado da rapariga a alta velocidade. A ruiva rasteja pela rocha e vê pequenos répteis a lutar contra o pássaro mortal. Então o macaco percebeu que as criaturas verdes estavam a ganhar, pois a cabeça da ave já estava quase careca. O herói pensa com raiva no pássaro, mas diz que o inimigo do inimigo é o melhor amigo e pensa em estabelecer contato com o pássaro. A menina conta que então o estranho pássaro conseguiu lutar contra os répteis. No entanto, o próximo alvo dos monstros verdes foi um macaco e eles apanharam-no. Depois de ouvir a história, Liam questiona-se por que é que os monstros não a comeram quando a apanharam. O bárbaro diz que queriam sacrificá-la ao rei. O jovem abre a boca e diz em choque que os répteis queriam fazer dela a esposa do seu líder. A menina encolhe-se de medo e raiva. Tenta fechar-se cruzando os braços. A gorila conta que esta ilha era lindíssima, onde vivia com a família, a mãe e o pai. Mas a dada altura apareceram répteis, comeram toda a vegetação e destruíram toda a força vital da ilha. O tipo franze o sobrolho e lembra-se de como era a área perto do esconderijo daqueles monstros. O macaco conta que então os seus pais e várias outras espécies se uniram contra um inimigo comum, mas ninguém voltou da batalha. A Bárbara continuou o trabalho dos seus pais e defendeu a ilha. Queria encontrar o covil daqueles monstros. A menina começa a chorar com as memórias, mas a personagem principal tenta acalmá-la, dizendo que para ele é como uma irmã mais nova. Liam diz que esta ilha é como uma segunda casa para ele. Por isso não vai deixar que seja destruída. A personagem principal caminha ao longo da ilha e repara num bando de chacais espinhosos, com pontas de ossos duros a aparecer nas costas. Os chacais em grupo atacam uma grande preguiça terrestre. A preguiça levanta-se nas patas traseiras e deita fora o monstro que a atacou. O chacal deitado fora pela preguiça vai parar a boca de Liam. O tipo come a presa que chegou e pensa que ainda vai comer os participantes desta batalha. Os chacais rodearam a preguiça e começaram a arrancar-lhe o pelo. No entanto, espalha todos eles e corre em direção à personagem principal com grande velocidade. O jovem esconde-se à sombra de uma árvore, à espera do adversário. O rabo do gajo desequilibra a preguiça e esta começa a cair. Liam arranca triunfalmente parte do corpo do monstro, ganhando pontos de evolução. O herói está a babar-se pela deliciosa carne de preguiça. Enquanto o descendente de Cuia desfruta da sua refeição,
Um bando de chacais aproxima-se dele. Um membro do grupo salta para cima do monstro, com a intenção de atacar a partir do ângulo morto. No entanto, o chacal é imediatamente capturado pelas enormes mandíbulas do monstro. Os olhos de Liam ficam vermelhos, e ele rejubila com a pontuação mais alta da pequena criatura. O rebanho junto ataca o tipo de lados diferentes. O monstro consegue apanhar todos os inimigos, não lhes dando qualquer hipótese de vencer. Um dos chacais sobe diretamente na direção da rapariga, fazendo-a começar a tremer de medo. Vira-se para o seu agressor e prepara-se para lutar, erguendo o punho trêmulo. Liam tira o gorila do seu ombro, salvando-o da ameaça, mas o seu corpo é mordido por causa disso. Preparando-se para atacar ativando o seu poder, o jovem agradece que a rapariga o queira ajudar, mas diz que não precisa de ser protegido. O tipo USA o sopro do norte, e todos os monstros caem no chão. Os chacais olham para o herói com medo, vendo como um a um começa a comer a sua espécie. O rebanho levanta a cabeça para o céu e, ao mesmo tempo, começa a uivar para o herói. O descendente de Kuya apenas se ri do comportamento do grupo e diz que são os próximos. O líder dos chacais espinhosos caminha com o seu rebanho em direção ao herói. Liam compreende imediatamente que esta é a cabeça dos monstros e que estes lhe darão mais pontos de evolução. O tipo senta-se no chão e decide, em sinal de respeito pelo líder, acabar com o seu familiar mesmo à frente dos seus olhos. O principal fica irritado com este comportamento do monstro e começa a atacar o inimigo. O jovem cruza os braços e pergunta ao chacal por que ficou tão furioso só por causa da comida. Liam abre a sua enorme boca, em comparação com a qual o líder parece muito pequeno. O tipo come outro chacal, dizendo à cabeça para não perturbar a sua alimentação. O chacal congela de surpresa ao ver o tamanho deste monstro. Os dentes do líder dos chacais pontiagudos começam a ranger de raiva. Está irritado por sempre ter sido desprezado e subestimar o inimigo. As garras do chacal avançam em direção à sua presa, que neste momento está a saborear a comida. No entanto, o cravado é derrubado por Kui, que se levanta sobre as patas traseiras, gritando alegremente que finalmente marcou 100.000 pontos. Cerrando o punho, o tipo diz triunfalmente que pode agora iniciar o processo de transformação e gastar os restantes pontos em aceleração. O rapaz olha para a rapariga trêmula sentada no seu ombro. O macaco sente-se em estado crítico e o herói não tem a certeza se conseguirá sobreviver aos 18 minutos de carregamento. O jovem zangado diz aos chacais que foi por causa deles que perdeu tanto tempo. Liam encontra alguém graças a quem pode acelerar bastante o processo de transformação. O líder tenta novamente atacar o inimigo, colocando as patas para a frente. No entanto, a sua tentativa falha imediatamente e é apanhado em fuga pelas mandíbulas do monstro. O chacal começa a uivar de dor e ressentimento por ter sido tão facilmente capturado pelo inimigo. Liam abana e atira a cabeça para o chão em alta velocidade. O líder da matilha magoa a pata e o ferimento nas costas começa a sangrar sem parar. O chacal rosna para o monstro, mostrando que ainda consegue lutar. Mas isso só irrita o herói, porque o gorila lhe disse que lutar por território e comida é algo comum. Liam grita com o espetado para não o atrapalhar, um gourmet, aproveitando-se da sua presa. O chacal atira o ombro para trás, fazendo com que as lágrimas lhe apareçam nos olhos. Depois de aterrar com força, a cabeça cerrando os dentes, rosna e olha para o inimigo com raiva. A energia começa a acumular-se na boca de Liam para um último ataque final. O líder vê tal poder pela primeira vez e por isso só consegue olhar para o herói com perplexidade. O jovem ativa o sopro explosivo do norte, que atinge diretamente o espinhoso. O chacal sobrevive ao ataque, mas todo o seu pelo foi queimado e está agora completamente nu. A cabeça derrama uma lágrima solitária, despedindo-se do seu belo pelo. A matilha vem em auxílio do seu líder, ficando à sua frente. O tipo sorri de forma trocista porque um grupo de chacais decidiu defender o seu rei até ao fim. No entanto, o herói fica envergonhado por ainda ouvir o uivo de alguém. Não muito longe de Liam, um general lobo sentou-se numa rocha e veio ajudar os seus familiares. O descendente de Kuya estremece ao ver o recém-chegado e pergunta-lhe por que é que tem uma espada enorme nas costas. Um enorme chacal de 50 metros de altura caminha graciosamente entre o seu rebanho, que se curva diante dele. Liam pensa irritado que um novo adversário não deve ser encarado de ânimo leve. O olhar do general detém-se na menina, que sofre fortes dores. O jovem não compreende por que é que o chacal olha atentamente não para ele, mas para o macaco. O general começa a correr em direção ao inimigo. Os seus olhos brilham com chamas amarelas e a sua boca abre-se para atacar o bárbaro.
Liam consegue esquivar-se e pergunta ao líder principal por que é que tem uma espada nas costas. O chacal não reage a nenhuma palavra do monstro e coça a cara com as garras. O jovem percebe que o general fingiu atacar o gorila para o distrair. Spiked One corre novamente, apontando novamente para o ombro do monstro. A personagem principal compreende que esta não é apenas uma manobra de distração para si, e o chacal conhece o seu ponto fraco para o ataque. O tipo tem agora um ferimento na cara pelas garras da cabeça, e então Liam finalmente percebe que o espetado é muito mais inteligente do que ele. O descendente de Kuya grita que é o dono da ilha e que esta lhe pertence. Um jovem atira ossos de chacais mortos com a cauda. No entanto, o general consegue saltar para longe dos projéteis que voam na sua direção. Liam grita para o chacal olhar para ele e começa a acumular energia na boca. Contudo, o general viu o que esse poder poderia fazer com ele através do exemplo do seu parente. O lobo consegue saltar para longe do raio de sopro explosivo, mas ainda assim atinge a sua pata dianteira. O tipo sorri para o chacal e diz que empataram. O general usa árvores para aumentar o seu salto. Ao longo do caminho, o chacal empunha a sua espada no ar para atacar com ela. Os olhos do herói arregalaram-se, pois não esperava que o lobo usasse realmente uma arma. O general fere o monstro no ombro direito com uma lâmina e cai no chão. Liam tenta tapar a ferida e estancar a hemorragia, mas esta continua a fluir sem parar. Percebendo que não poderá lutar agora devido aos ferimentos e a vantagem da cabeça, o descendente de Kuya decide fugir do local da batalha. O rapaz olha para a macaca com preocupação, dizendo que a vai ajudar de certeza e assim poderão lutar juntos contra o lobo. O jovem avisa o bárbaro para ficar na árvore e esperar pelo seu regresso. Um chacal atacará o monstro por trás, deixando um ferimento profundo na perna esquerda. O gorila compreende que não deve interferir na luta do herói e por isso sobe mais alto na árvore o mais rápido possível. Após o ataque, o rapaz bate numa árvore ao lado da rapariga e os seus olhos começam a brilhar em azul. Liam arranca uma árvore do chão e atira ao lobo, usando-a como arma. O tipo apanha o chacal entre as árvores e está prestes a atacá-lo novamente com um sopro explosivo. A cabeça cai sob a viga do norte com metade do corpo. O lobo é derrubado, mas ainda consegue rebolar e cair de gatas. O monstro rosna para o chacal porque percebe que a sua força não consegue penetrar na sua pele grossa e áspera. Liam corre em direção ao seu adversário, com a intenção de acertar outro golpe crítico e forçá-lo a largar a sua espada. Por trás, o descendente de Kuya é atacado pelo líder da matilha, tentando ajudar o general. Enquanto o herói é distraído por um chacal careca, um lobo de 50 metros salta. A espada voa perto do rosto do monstro, mas desvia-se com sucesso. O tipo grita com os adversários que perderam a honra porque decidiram atacar 2 contra 1. Um bando de pássaros voa acima da batalha. O pássaro da morte olha atentamente para a batalha de monstros com olhos diabólicos. O olhar emplumado fixa-se no homem encolhido como uma bola nos ramos de uma árvore. A morte sorri insidiosamente com a sua descoberta. O pássaro voa diretamente para o macaco, abrindo o bico para o apanhar. A rapariga apercebe-se a tempo do inimigo a aproximar-se e consegue saltar do galho. Liam percebe que o gorila está em perigo. O bárbaro está escondido no chão entre as árvores caídas, tapando os ouvidos e os olhos. O tipo tenta gritar para o macaco avisar que o pássaro está por perto. No entanto, o monstro é atacado por lobos. Um morde-lhe o pescoço. O outro faz-lhe uma ferida no estômago com uma espada. Os pensamentos do herói estão repletos da rapariga. Diz a si mesmo que não vai permitir que nada lhe aconteça. O jovem corre em direção ao amigo, mas os inimigos já voam na sua direção por trás. O general perfura o corpo de Liam com a sua arma e o sangue começa a jorrar. O tipo vê-se novamente cercado de adversários. Nos crescimentos do herói, a energia começa a sair sob a forma de relâmpagos. Rangendo os dentes, Liam diz que estão tramados. O descendente de Kuya estava apenas à espera que o general se aproximasse dos seus espinhos para poder aproveitar o sopro do norte. A carga elétrica derruba o lobo no chão, ferindo todo o seu corpo. O tipo vira-se para o líder da matilha e diz que agora é a sua vez. Liam arranca a cabeça do líder com uma dentada e consegue os pontos de evolução desejados. Agora o processo de formação acelerou até AOS 89%. O general fica em choque quando o seu aliado é comido pelo monstro. Sally pergunta ao proprietário se pretende que a fruta seja extraída imediatamente após a conclusão do processo, ao que o herói responde imediatamente de forma positiva. Uma fruta verde aparece acima da palma do monstro. Liam atira-o para o macaco e grita para ele comer rápido. A fruta cai à frente da menina,
mas o pássaro da morte já está pendurado nela. O gorila apanha a fruta e começa a comê-la rapidamente. A ave abre o bico para agarrar a presa e finalmente comê-la. O tipo grita para o bárbaro se apressar e transformar-se rapidamente de acordo com o método que lhe ensinou recentemente. A rapariga estende a mão para a frente para concentrar a sua energia nela. O pássaro sorri com as ações do macaco, pensando que ele está a estender a mão para ela. No entanto, no momento seguinte, a cabeça da ave é tocada pela mão de um gorila gigante. A mão atingiu o rosto do pássaro com tanta velocidade que atirou a morte para o lado. O bárbaro vira-se finalmente completamente e bate no seu peito poderoso e elástico. A menina olha para as suas mãos de macaco e grita de alegria que voltou a ser um monstro. O gorila olha para o pássaro que sobe e lembra-se das palavras do tipo sobre negociar com o pássaro sobre répteis. O monstro decide conduzir a conversa sozinho e salta alto, dirigindo-se para o pássaro. O bárbaro pousa nas costas do pássaro, batendo-o profundamente no chão. A menina começa a bater na morte com os punhos e a cada golpe pergunta-lhe se quer ser amiga deles. O pássaro não gosta da oferta do monstro, por isso começa a rodar de um lado para o outro, atirando-o para longe. Batendo as asas rapidamente, o pássaro tenta esconder-se rapidamente do macaco. O gorila, a princípio, fica zangado por ele ter fugido dela, mas uma ideia vem-lhe à mente. O bárbaro apanha a árvore caída e aponta diretamente para o pássaro. A menina atira uma árvore ao passarinho, mas ele esquiva-se e grita com ela, perguntando quem faz amigos assim. Com uma espada espetada no pescoço, o tipo vira-se ao ouvir a voz do pássaro, perguntando-lhe se lhe parecia que a morte estava a amaldiçoar o gorila. Liam decide não interferir no confronto entre o pássaro e o macaco, concentrando-se na sua luta, mas o lobo simplesmente fica parado, olhando através dele. O bárbaro reflete-se nos olhos do lobo, não consegue tirar os olhos dela. Sorrindo, o tipo acena com a mão para chamar a atenção do general. Pergunta-lhe se vai continuar a lutar sem espada. Num instante, os olhos do chacal mudam e começam a brilhar novamente em amarelo, e ele salta para cima de Liam. O jovem é novamente ferido pela frente e pensa que o lobo não está nada exausto, pois a sua velocidade e agilidade não abrandaram. O objetivo do chacal é devolver a espada, mas o descendente de Kuya não a vai devolver, pois esforçou-se muito para isso. O tipo sente que o seu corpo começa a ficar cansado e não obedece, mas ainda assim repele o ataque do inimigo. O general cai no chão com um barulho forte, fazendo até o macaco virar-se. No entanto, ao sentir que o pássaro se aproxima, o gorila regressa. Liam olha para a espada espetada no seu peito e percebe que ainda é difícil lutar nesta posição. O chacal aproxima-se furtivamente do monstro e salta para as suas costas, tentando apanhar a sua espada. O gorila distrai-se novamente ao ouvir que o seu salvador está em apuros. O pássaro aproveita e magoa as costas do adversário. Franzindo o sobrolho, o tipo pergunta ao chacal por que é que ele chegou tão perto das suas costas. O general recorda o seu erro anterior quando foi atraído para uma armadilha e fritou. O lobo faz o possível para fugir para não se magoar ainda mais. Liam não interrompe a ativação do sopro explosivo, garantindo ao monstro que não é o alvo. O verdadeiro alvo é uma ave que feriu o macaco com as suas garras afiadas. Um raio de energia transporta o pássaro muito alto e ao mesmo tempo grita porque apanha sempre o pássaro. A sangrar, o tipo reflete que o frango fraco que era já não está ali, uma vez que fez de tudo para proteger o seu único amigo. O gorila corre preocupado em direção ao amigo, que treme de cansaço. Percebendo que Liam precisa de ajuda, o bárbaro salta para cima do chacal atacante. O lobo é atirado para o chão pelos punhos da rapariga. O chacal liberta-se das mãos do inimigo e salta para o lado. Depois de recuperar um pouco o fôlego, o general corre para atacar o gorila. O lobo morde a perna esquerda do adversário e o sangue começa a fluir dela. O bárbaro apenas fica mais furioso e dá um murro no monstro, mas cai no chão. O general salta para uma árvore para empurrar e atacar novamente o gorila. Agora a boca do chacal fecha-se na mão da rapariga. O macaco olha surpreendido para o adversário, percebendo que é muito forte e inteligente. Liam franze os olhos para a batalha. Não percebe como é que o monstro consegue manter um bom ritmo depois de 2 batalhas. O tipo lembra-se do bando de chacais que esteve por perto recentemente e percebe que o general continuou a lutar para os deixar escapar. O lobo solta finalmente a mão do gorila quando ela aponta o punho para a cara dele. O chacal deixa a rapariga e corre direito ao monstro exausto. O jovem compreende que o próprio general não pretendia fugir, mas decidiu descobrir os pontos fracos do bárbaro e atacar o herói. No entanto, o cravado não tem tempo para atingir o seu objetivo, pois é agarrado pela cauda.
O gorila, irritado com a fuga, lembra o monstro que ela é a sua adversária. A rapariga roda o general no ar, segurando-lhe o rabo o tempo todo. De seguida, o bárbaro deixa o chacal voar, encaminhando-o para uma árvore. O lobo atinge dolorosamente o tronco de uma árvore a grande velocidade. Os olhos do general exprimem apenas raiva e ódio, mas não desesperança. Liam não percebe por que é que o chacal ainda não desiste quando está gravemente ferido. E depois o tipo percebe que é tudo por causa da espada, porque ela conseguiu furar-lhe a pele, o que significa que é muito valiosa e o lobo quis apanhá-la. O jovem recorda como o lobo se comporta conscientemente na batalha, o que significa que há nele uma gota de inteligência humana. Assim, Liam decide terminar esta batalha de uma forma mais humana, como um humano. O descendente de Kuya grita para que o general e o gorila parem de lutar. O monstro esclarece o chacal que o compreende e oferece-se para discutir algo. Mas a macaca fica indignada com a ação do rapaz, dizendo que quase ganhou. A personagem principal justifica a suspensão da batalha pelo facto de o lobo não ter tirado nada à rapariga, e ela concorda com isso. Liam reflete que o gorila o compreende apenas por causa da fruta que comeu. Mas o lobo fala sem ele, o que significa que uma vez entrou em contato com pessoas. O tipo oferece ao lobo a devolução da sua espada em troca do facto de que os seus caminhos nunca mais se cruzarão. O chacal olha para o monstro sem acreditar, pois esta proposta é bastante suspeita. Para provar a sua sinceridade, o jovem pede a um amigo que o ajude a desembainhar a espada. O macaco começa a sacar da sua arma, mas o sangue começa a escorrer da ferida. Liam grita de uma dor incrível, perguntando ao macaco se quer que ele morra por perda de sangue. O general levanta subitamente a cabeça e começa a uivar alto. Por causa de tais ações do chacal, o herói olha para ele com incredulidade e medo. Aparentemente, o espinhoso fez isto para mostrar como cauterizar uma ferida. O descendente de Kuya bate com o punho na palma da mão e diz que ele próprio não percebeu que a terra podia estancar a hemorragia. Franzindo as sobrancelhas, o herói mostra ao bárbaro o que e como ela precisa de fazer para o ajudar. Sem hesitar um momento, o gorila retira a espada do chacal e cobre a ferida com terra. Com a voz trêmula, o tipo diz ao líder da matilha que está a devolver a sua espada e espera um cumprimento honesto do acordo. O macaco atira uma espada à fera e esta voa na sua direção, espetando a lâmina no chão. O chacal agarra rapidamente o cabo da espada e corre para a floresta. Escondida atrás de uma árvore, uma figura desconhecida de uma rapariga está a olhar para o lobo. A loira cruza as pernas e diz que se não consegue tirar o núcleo espiritual do macaco, então vai apanhar o núcleo do chacal. Exausto após uma longa e difícil batalha, o tipo cai no chão. O gorila, preocupado, oferece-se para cauterizar a ferida na sua barriga com terra, mas não tem em conta que o solo deve estar limpo, pois contém muitos vermes. O jovem detém a menina e diz que só precisa de repor as reservas de energia. O macaco diz a Liam para não ir a lado nenhum e diz que vai arranjar comida para eles agora. O bárbaro decide cozinhar shish kebab de chacais, mas o tipo impediu-a, dizendo que ela não sabe cozinhar. O gorila estende as mãos para a comida quase pronta, mas ela não a apanha pelo pau, mas sim pelo próprio corpo da vítima. Por causa disso, uma das mãos da rapariga começa a arder em chamas. Liam olha para a comida caída, dizendo que parece horrível, mas come na mesma para ganhar pontos de evolução. O sabor é apreciado apenas pelo gorila, que come sem parar. O herói recebe uma notificação sobre o débito automático de pontos para tratamento do corpo. O tipo olha para o corpo dele, que já não tem mais nenhum arranhão. Enquanto o jovem come, reflete sobre o facto de que se deve tornar invencível. Liam percebe que não estavam a lutar sozinhos quando o pai do bárbaro desapareceu, mas mesmo assim perderam. É por isso que o monstro vai acumular pontos de evolução para melhorar e ajudar o macaco a desenvolver a sua força. De repente, o herói lembra-se do pássaro da morte e pergunta-lhe para onde foi. A sua namorada aponta-lhe o local onde caiu. Depois de atirar a comida, Liam corre alegremente na direção indicada, dizendo que como o pássaro não se mexeu durante tanto tempo, talvez consiga comê-lo. Quando os heróis chegam a correr para o local, não encontram ninguém. O tipo diz que isso é impossível, porque aí teriam visto o pássaro voar para longe. De repente, Sally aparece e diz que sentiu vibrações energéticas, indicando a transformação do monstro em humano. Liam fica muito surpreendido e pergunta se o pássaro é o culpado destas oscilações. Depois de pensar, o jovem concorda que isso poderia acontecer. Mas agora só Sally tem os frutos da transformação, mas ele nega o seu envolvimento nisso.
O sistema recorda que no primeiro encontro com a ave, ele extraiu o núcleo verde do Birdsaurus e ficou completamente curado. Sally diz que talvez este método de cura seja semelhante ao princípio do seu mestre de comer carne de monstros. Um macaco observa Liam de lado, perguntando-se se o seu amigo bateu com a cabeça durante a batalha, pois ela não consegue ver a criatura do sistema. Cruzando os braços sobre o peito, o jovem pergunta a Sally se o pássaro pode melhorar a sua forma, tal como ele. O sistema responde que só descobrirá após analisar o corpo dela, e para isso precisa que o dono mate a ave. O herói diz que não sabe fazer isso, por isso Sally convida-o a apanhar pelo menos um pedaço do corpo emplumado. Liam chama o macaco, dizendo que tem de voltar para o seu território, uma vez que quase não sobrou comida no seu território. Sorrindo presunçosamente, o tipo imagina os rostos dos monstros que o mandaram embora alegremente. Uma semana depois, os heróis, juntamente com o mandarim, passaram a viver debaixo do mesmo tecto, numa gruta, e quase todas as manhãs, o bárbaro prepara comida. Vasculhando a comida, o jovem encontra aranhas, que pediu para não apanhar, e deita-as fora. O herói explica isto dizendo que, embora o veneno das aranhas não as atinja, não conseguirão proporcionar o sabor que pode ser apreciado. Por fim, o rapaz senta-se em frente ao fogo e apoia os cotovelos nas rochas, antecipando que vão comer uma delícia. O Liam acha que seria uma boa ideia ensinar um macaco a acender um fogo para que não tenha de o fazer sozinho todas as vezes. O herói estala os dedos e diz ao sistema que quer entrar. O ponto de entrada está atribuído a uma densa floresta localizada nesta ilha. Derramando lágrimas, o jovem rejubila com a sua nova recompensa, o rugido de batalha do nível A, uma vez que no último mês não recebeu qualquer habilidade para entrar. Sally dispara o fogo de artifício e felicita o seu proprietário por se ter registrado no sistema há exatamente um mês. O sistema diz que Liam está a receber um conjunto de oferta power-up com itens especiais. Para a loja em diário, o tipo abre um sistema de centro comercial e 300 mil pontos de evolução. Os olhos do rapaz brilham com a notícia e diz para lhe abrirem o centro comercial o mais rápido possível. Sally cresce e abre a sua enorme boca, na qual aparecem mercadorias. Um dos produtos apresentados, o fruto do trovão do mundo do rei pirata, pode transformar o corpo numa tempestade. Outra mercadoria, a fruta Yin e Yang do mundo Yin e Yang, é capaz de revelar facilmente as fraquezas dos adversários em batalha. E o mecanismo de titânio do Titanium World cria uma armadura de titânio em torno do corpo do hospedeiro. O herói pensa com confiança que, como recebeu 300 mil pontos, pode comprar os 3 artigos de uma só vez. No entanto, os preços fazem o monstro arregalar os olhos, pois o produto mais barato custa 100 milhões de pontos de evolução. Sally diz que ele também desperdiçou alguns milhões, embora a entrega rápida custe quantias exorbitantes de dinheiro, porque todas as mercadorias vêm de mundos paralelos. O sistema diz que estes produtos estão na categoria mais cara, pelo que é necessário deslizar o ecrã para chegar à secção da loja de departamentos.